Muitas pessoas olham para um homem atrás das grades e enxergam apenas um número, uma falha social ou um monstro que deve ser esquecido. Mas para entendermos a luz que brilhou naquela cela, precisamos primeiro caminhar pela escuridão que Marcos habitou por décadas. A história dele não começa com um tiro ou um assalto. Ela começa no silêncio de uma casa onde o amor era um artigo de luxo e a sobrevivência era a única regra. Marcos cresceu em um ambiente onde o não era a única resposta. Desde cedo, ele aprendeu que para ter voz, ele precisava gritar mais alto que a dor. Ele via os homens do bairro com seus carros caros e correntes de ouro, e na sua mente de criança, aquele era o único caminho para a dignidade. O que ninguém contou para ele é que aquele ouro era forjado no fogo do sofrimento alheio, e que o preço daquela liberdade aparente era a escravidão da alma. A primeira vez que ele segurou uma arma, ele sentiu um poder falso e que as pessoas teriam respeito. Mas o crime é um mestre mentiroso. Ele te dá uma sensação de controle, enquanto secretamente te rouba tudo o que você tem de mais valioso: seu sono, sua paz e sua identidade. Marcos se tornou um especialista em fugas, em estratégias, em silenciar a própria consciência. Ele bebia para não ouvir a voz da culpa e agia com violência para esconder o medo que sentia de si mesmo. Na noite em que ele foi preso, o mundo de Marcos não acabou. Ele apenas parou de girar naquele exato momento. No momento em que o portão da penitenciária se fechou, aquele estrondo metálico não foi apenas o som de um cadeado. Foi o som de todas as portas da sua vida sendo trancadas por dentro. Ele entrou na Galeria B com o peito estufado, o olhar de quem já tinha visto de tudo, mas por dentro ele era apenas um menino perdido em um labirinto de concreto. Os primeiros 30 dias foram os piores. O cheiro da prisão é algo que você nunca esquece. É uma mistura de suor e de desespero total. O barulho é constante, gritos, batidas de grades, o som de correntes e o murmúrio incessante de centenas de homens que perderam sua liberdade. Marcos tentava se isolar. Ele se sentava no canto da sua cela, olhando para o teto, e começava a contar os minutos. 1 minuto, 2 minutos. Ele percebeu que o tempo ali não passava como lá fora. Na prisão, o tempo é um carrasco que te obriga a olhar para tudo o que você fez de errado, repetidamente, como um filme de terror sem nenhum fim. Ele via os outros detentos. Alguns estavam mortos por dentro, com os olhos vidrados, apenas esperando o dia de sair ou o dia de morrer. Outros eram movidos pelo ódio, planejando vinganças contra aqueles que os colocaram ali ou contra o próprio sistema. Marcos flutuava entre esses dois estados. Ele alternava entre uma apatia mortal e uma raiva explosiva. Foi nesse estado de espírito, à beira de um colapso nervoso, que ele teve o primeiro contato visual direto com o sábio Sr. Elias. Elias não era como os outros. Enquanto todos caminhavam com os ombros curvados pelo peso da condenação, Elias caminhava como se estivesse em um jardim. Havia uma leveza nele que era quase ofensiva para Marcos. Como alguém pode ser feliz em um lugar onde Deus foi esquecido? Marcos pensava. Aquela curiosidade misturada com irritação foi o que o levou a dar o primeiro passo em direção ao homem da Bíblia gasta. O sol de meio-dia na penitenciária não aquecia, ele apenas castigava. O reflexo do calor no cimento rachado do pátio criava uma miragem de liberdade que ninguém ali podia tocar. Marcos caminhava com as mãos nos bolsos, o olhar fixo no chão, tentando ignorar a presença de Elias. Mas o velho detento era como uma luz acesa em um quarto escuro. Você pode fechar os olhos, mas ainda sabe que ela está lá. Marcos finalmente parou diante de Elias, que permanecia sentado no mesmo banco de concreto, com a Bíblia aberta em Isaías esperando o momento certo. Você fala de saudade, velho.
começou Marcos, com a voz carregada de um cinismo que escondia uma ferida aberta. Mas o Deus que você serve esqueceu meu nome há muito tempo. Se ele sentisse saudade, não teria me deixado nascer no lixo para terminar em um chiqueiro. Elias não fechou o livro. Ele apenas marcou a página com o dedo calejado e olhou para Marcos. Não havia julgamento naquele olhar, apenas uma paciência eterna de quem entende a dor profunda de uma alma perdida nas sombras. Marcos, você já parou para pensar que o lixo é o lugar onde as coisas mais valiosas são encontradas por quem sabe procurar? Respondeu Elias. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você não pode ser encontrado se não admitir que está perdido. O problema não é o lugar onde você nasceu, mas o lugar onde você escolheu estacionar sua alma. Marcos sentiu uma raiva súbita. A verdade dói mais que qualquer soco. Eu escolhi sobreviver agora. Você não sabe o que é ter fome e ver o mundo rindo da sua cara. Eu peguei o que o mundo me negou. Se isso é pecado, então o mundo pecou comigo primeiro. O pecado é democrático, meu filho, disse Elias calmamente. Ele não escolhe classe social. O rei no palácio e o preso na cela estão no mesmo nível diante da santidade de Deus. A diferença é que o rei pode esconder o pecado dele atrás de cortinas de seda, enquanto o seu está exposto nestas paredes frias e duras da cela. Mas escute bem o que vou te dizer. A mesma mão que foi pregada na cruz por um rei arrependido é a mão que está estendida para você agora. Elias abriu a Bíblia e começou a ler, não como quem recita um texto, mas como quem entrega uma sentença de vida. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Marcos desviou o olhar com certa dúvida e muita dor no coração. Branco como a neve? Olha para mim, Elias. Minhas mãos estão sujas de sangue, de roubo, de mentiras. Não existe sabão no universo que limpe o que eu fiz. Eu sinto o cheiro do meu passado toda vez que respiro. É por isso que não se trata de sabão, Marcos. Trata-se de sangue, Elias falou em um sussurro audível. O sangue de Jesus não limpa a pele, ele limpa o registro. No céu, quando Deus olha para um pecador que se arrependeu, ele não vê o crime cometido, mas ele vê apenas o Filho. Você está preso à ideia de que precisa pagar sua dívida com Deus, mas a notícia que eu tenho para você é que a conta já foi paga. Você só precisa aceitar o recibo. Aquelas palavras começaram a perfurar a armadura que Marcos levou 30 anos para construir. Ele não respondeu, apenas saiu caminhando. Mas naquela tarde, o silêncio da cela B12 não foi preenchido por pensamentos de vingança. Pela primeira vez em anos, Marcos se perguntou, e se? E se aquele sangue fosse real? E se aquele sangue realmente pudesse lavar o que ele considerava indelével? E se a saudade de Deus fosse real a ponto de ele descer até aquele inferno particular para buscá-lo? A noite na prisão tem um som próprio. É um coro de tosses secas, sussurros de planos sombrios e o choro abafado de quem perdeu a esperança. Marcos estava deitado em seu beliche, os olhos fixos na escuridão do teto. Ele tateou debaixo do colchão e puxou o pequeno Novo Testamento que Elias lhe dera naquela tarde. Ele não tinha luz, exceto o reflexo pálido da lâmpada do corredor que entrava pelas grades. Ele começou a ler o Evangelho de Lucas sobre o filho pródigo. Enquanto lia, Marcos via sua própria vida. Ele era o filho que gastou tudo. Ele era o homem que desejava comer a comida dos porcos. Ele sentia o cheiro do chiqueiro da sua própria existência. Mas quando chegou na parte em que o pai corre ao encontro do filho, Marcos parou. Ele correu? Pensou Marcos. Um pai de família correu?
Um homem de honra correu para abraçar um filho que cheirava a sujeira e fracasso. A imagem de Deus que Marcos carregava era a de um juiz implacável, com um martelo pronto para esmagar. Ele nunca tinha imaginado um Deus que corre, um Deus que ignora o protocolo da justiça para aplicar o protocolo do amor. As lágrimas começaram a escorrer, quentes, descendo pelas têmporas e molhando o travesseiro de palha. Ele se lembrou de sua mãe e das orações que ela fazia no pé da cama dele. Lembrou de como ele zombava dela, dizendo que religião era coisa de gente fraca. Agora, ali, na fraqueza absoluta, ele entendia que a fé era a única força real que restava. Cada versículo parecia uma peça de um quebra-cabeça que ele tentava montar há anos. Ele leu sobre o ladrão na cruz. Esse relato o atingiu como um raio. Ali estava um homem exatamente como ele. Um criminoso condenado, pagando pelos seus atos, morrendo ao lado do Salvador. E o que o ladrão recebeu ali? Não foi uma palestra moralista. Não foi um volte na próxima vida e tente ser melhor. Foi uma promessa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se houve lugar para aquele ladrão, sussurrou Marcos para o vazio da cela. Será que tem lugar para um assassino de sonhos como eu? Naquele momento, o peso da corda que ele escondia debaixo do colchão, o plano de acabar com tudo, começou a parecer ridículo. Por que tirar a própria vida se havia alguém oferecendo uma vida nova agora? Ele oferecia de graça, sem exigir nada, além de um coração quebrantado. O processo de conversão de um homem como Marcos não acontece em um estalar de dedos, é uma demolição controlada. Nos dias seguintes, ele começou a sentir um desconforto insuportável com sua própria linguagem, com seus pensamentos de ódio e com a forma como ele tratava os outros detentos. Ele começou a observar o sistema da prisão com outros olhos. Ele via o ciclo de ódio, o guarda que batia e o preso. Era um círculo vicioso de morte. E ele percebeu que a única forma de sair daquele círculo era introduzir algo que o sistema não conhecia: o perdão. Ele procurou um detento chamado Caveira, seu inimigo declarado dentro da galeria. Caveira era o homem que Marcos planejava matar na próxima rebelião. O pátio parou quando viu Marcos se aproximar de Caveira. Os guardas levaram as mãos aos coldres. O silêncio foi absoluto. Marcos parou a um passo de distância do seu grande rival. Caveira fechou os punhos, esperando o golpe. Caveira, disse Marcos com a voz embargada, eu passei os últimos 6 meses pensando em como tirar sua vida. Eu te odiei com todas as minhas forças. E o que mudou, 402? Vai tentar a sorte agora? Desafiou Caveira. O que mudou é que eu fui perdoado por alguém que eu ofendi muito mais do que você me ofendeu. E se ele me perdoou, quem sou eu para segurar esse ódio contra você? Eu vim aqui te dizer que eu não vou mais te matar. E eu queria te pedir perdão por cada vez que desejei seu fim. Marcos estendeu a mão. Foi o momento de maior tensão na história daquela penitenciária. A mão de um assassino estendida para a paz. Caveira ficou imóvel por quase 1 minuto. Seus olhos procuravam uma armadilha, uma mentira. Mas ele só encontrou a sinceridade devastadora de um homem que tinha sido tocado pelo sagrado. Caveira não apertou a mão de Marcos, mas relaxou os punhos e deu um passo atrás no pátio. Você enlouqueceu, Marcos, murmurou Caveira. Não, Caveira. Pela primeira vez na vida eu estou lúcido. Marcos deu as costas e saiu. Aquele gesto foi mais poderoso do que qualquer sermão. A notícia correu às galerias. O Marcos virou crente. No mundo do crime, isso geralmente significa fraqueza. Mas para Marcos, era a maior demonstração de coragem que ele já havia produzido. Ele tinha vencido o maior inimigo de todos, o seu próprio orgulho, que o escravizava há anos. A transformação de Marcos não ficou restrita ao seu silêncio. A luz, por natureza, não aceita o esconderijo.
O que começou como um sussurro entre ele e Elias, no canto do pátio, transformou-se em uma pequena reunião na cela B12. No início, eram apenas 3. Marcos, Elias e um jovem detento chamado Tiago, que cumpria pena por tráfico e chorava todas as noites, sentindo falta da filha recém-nascida. Eles não tinham instrumentos ou luzes. Eles tinham apenas o ritmo das mãos. Batiam levemente no colchão e vozes que, embora desafinadas, carregavam um peso de verdade que nenhum coral profissional poderia replicar. Eles cantavam hinos antigos, aqueles que as mães deles cantavam nas igrejas de bairro. Grandioso és tu, porque ele vive. Quando as vozes subiam pelo duto de ventilação, a galeria inteira silenciava. Alguns presos gritavam insultos, mandando-os calar a boca, mas a maioria apenas ouvia. Era um som que não pertencia de forma alguma àquele lugar. Marcos começou a pregar, não com a eloquência de um doutor em teologia, mas com a autoridade de quem foi resgatado da morte. Ele usava a linguagem que eles entendiam. Olhem para estas paredes, dizia Marcos em um tom baixo, mas firme. O sistema diz que o nosso valor é igual ao tamanho do nosso crime, mas o carpinteiro de Nazaré diz que o nosso valor é igual ao preço que ele pagou na cruz. Se você acha que é um lixo, saiba que Jesus é especialista em reciclar o descartado. Tiago, o jovem traficante, foi o primeiro a se entregar naquela pequena congregação de sombras. Ele confessou que não aguentava mais a máscara de bandido. Ele queria ser pai, queria ser um homem de bem. Marcos colocou a mão sobre o ombro de Tiago e orou. Naquele momento, não havia ali um detento e um conselheiro. Havia 2 irmãos diante do trono da graça. A notícia do culto na B12 chegou aos ouvidos da direção do presídio e, mais perigosamente, aos líderes das facções. O crime não gosta de concorrência, e o Evangelho é a maior concorrência que existe, pois ele liberta a mente de quem o crime quer escravizar. Marcos foi chamado para uma conversa no fundo do pátio pelo conselho dos detentos. Você está amolecendo os moleques, 402, disse o líder, um homem cujo rosto era um mapa de cicatrizes. Aqui não é igreja, aqui é o crime. Se você quer pregar, espere sair. Se continuar com essa palhaçada, a gente vai ter que te silenciar agora mesmo. Marcos sentiu o frio na espinha. O velho Marcos teria reagido, teria planejado um contra-ataque. O novo Marcos apenas olhou nos olhos do líder e disse: vocês podem silenciar minha voz, mas não podem apagar o que eu vi. Eu estava morto e agora estou vivo. Vocês podem me matar e eu estarei com Cristo. Mas se eu ficar vivo, continuarei falando dele. A escolha é de vocês. Pela primeira vez, o conselho do crime não soube o que fazer. Como você ameaça um homem sem medo? Como você controla alguém que já se considera livre, mesmo estando algemado? Marcos voltou para a cela e naquela noite o louvor foi ainda mais alto. A verdadeira prova da conversão de um cristão não está no que ele diz a Deus, mas no que ele faz em relação aos que ele feriu. Elias ensinou a Marcos sobre a restituição. Marcos, disse Elias durante uma tarde de leitura, Deus perdoou sua alma, mas sua história na terra ainda tem pontas soltas que precisam ser unidas. O perdão vertical é imediato, mas o horizontal exige coragem. Marcos entendeu o recado. Ele passou 3 noites em claro escrevendo uma carta. Não era uma carta para o juiz pedindo clemência. Era uma carta para a família de um comerciante que ele havia assaltado e ferido anos atrás. A escrita era trêmula. Ele não tentou se justificar. Ele não colocou a culpa na sociedade ou na infância difícil. Ele assumiu cada grama da sua responsabilidade naquele ato terrível do passado. Eu não espero que vocês me perdoem, escreveu ele. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu também me odiaria. Mas eu precisava que vocês soubessem que o homem que causou aquela dor morreu. Eu encontrei Jesus Cristo nesta prisão, e ele me mostrou o monstro que eu era.
Hoje, eu passo meus dias orando para que Deus console o coração de vocês e cure as marcas que eu deixei. Eu vou cumprir cada dia da minha pena com a consciência de que é pouco perto do que eu realmente merecia. Mas escrevo com a paz de saber que no céu, minha dívida foi paga por alguém que me ama. Quando ele entregou a carta para o capelão do presídio enviar, ele sentiu um peso físico saindo de suas costas. O arrependimento bíblico não é apenas sentir remorso, é mudar de direção. Marcos estava caminhando no sentido oposto de tudo o que ele construíra. Semanas depois, chegou uma resposta. O capelão trouxe o envelope com as mãos levemente trêmulas. Era da esposa do comerciante. Marcos abriu o papel com o coração batendo na garganta. A carta dizia: "Nós passamos anos alimentando o ódio por você. Esse ódio estava nos matando por dentro, assim como você quase matou meu marido. Quando recebemos sua carta, algo mudou aqui em casa. Nós somos cristãos também, mas tínhamos esquecido o que é perdoar o imperdoável. Nós decidimos te perdoar, Marcos. Não porque você merece, mas porque nós também precisamos ser livres desse peso. Continue no seu caminho com Deus." Marcos caiu em prantos no meio do corredor. Ali, ele entendeu a profundidade do Evangelho. O perdão é uma chave que liberta tanto quem o recebe quanto quem o dá. Ele não era mais um criminoso tentando ser bom. Ele era um filho de Deus, experimentando a restauração total. O teste final veio em uma madrugada de domingo. Um boato de transferência de líderes desencadeou uma rebelião generalizada. O som de ferro batendo em ferro e o cheiro de colchões queimados tomou a prisão. Os gritos de guerra tomaram conta da penitenciária de Alvorada. As portas das celas foram cerradas. O caos era absoluto. Os presos da Galeria B queriam invadir a ala administrativa e fazer reféns. Marcos viu Elias ser empurrado. Viu Tiago tremendo de medo. Ele sabia que se não fizesse nada, o sangue correria pelos corredores como água. Ele se posicionou na entrada do corredor principal. Ele não tinha uma faca improvisada. Ele tinha apenas sua postura e sua fé inabalável. "Sai da frente, Marcos! Hoje o sistema cai!" gritou um dos amotinados. "O sistema não cai com sangue, cai com mudança!" gritou Marcos de volta. "Se vocês passarem por aqui para matar, vão ter que passar por cima de mim. Eu não vou deixar vocês jogarem fora a chance de transformação que Deus está dando para cada um." A tensão era palpável. A massa de homens enfurecidos parou diante de um único homem que se recusava a odiar. Marcos começou a recitar o Pai Nosso em voz alta. Tiago se juntou a ele. Depois Elias. Em poucos minutos, um grupo de 10 detentos estava ajoelhado no meio do corredor, formando uma barreira humana de oração entre os rebelados e o abismo. O impacto visual daquela cena foi tão forte que a fúria começou a esvair-se. A rebelião naquela ala não prosperou. Não foi contida por balas de borracha ou gás lacrimogênio, mas pela autoridade espiritual de quem decidiu que preferia morrer do que voltar a ser o que era no passado. O que acontece depois que a emoção do primeiro encontro com Deus passa? Marcos aprendeu rapidamente que a vida cristã na prisão não é feita apenas de momentos de êxtase, mas de uma disciplina rigorosa. Sob a mentoria de Elias, Marcos transformou a cela B12 em um centro de estudos. Eles não tinham comentários bíblicos luxuosos ou mapas coloridos. Eles tinham a própria vida como laboratório. Marcos, o Evangelho não é sobre como sair da prisão. É sobre como a prisão sai de você. Muitos homens aceitam a Cristo aqui dentro esperando que ele seja um advogado que vai acelerar o processo judicial. Mas Jesus não é um despachante. Ele é o Senhor. Se você for solto amanhã e seu coração continuar escravo do orgulho, você ainda estará preso. Marcos começou a entender a importância do discipulado. Ele começou a reunir os detentos para ensinar o básico. O que é a graça? O que é a santificação? Ele explicava que a santificação ali era o maior desafio. Era escolher não falar palavrão quando todos ao redor xingavam.
Era escolher dividir o material de higiene com quem não tinha nada. Irmãos, pregava Marcos para um grupo de 8 homens sentados no chão. O apóstolo Paulo escreveu boa parte de suas cartas na prisão. Ele não estava pedindo oração para as correntes caírem. Ele estava pedindo para que, mesmo em correntes, a palavra não fosse algemada. Nós somos a igreja de Alvorada. Se Deus nos colocou aqui, é nosso campo. Neste capítulo, detalhamos a história de cada um daqueles 8 homens. O Dinho, que nunca tinha lido um livro inteiro e agora decorava o Sermão da Montanha. O professor, um ex-contador que desviou milhões e agora chorava ao ler sobre a viúva pobre que deu tudo o que tinha. Marcos percebeu que a palavra de Deus era viva e eficaz. Ela cortava as camadas de cinismo que a vida no crime havia construído. Eles começaram um projeto de oração de madrugada no presídio. Às 3 da manhã, quando até o presídio parecia dormir, um sinal era dado, uma batida leve na grade. De cela em cela, o sussurro de oração começava. Eles intercediam pelos guardas, pelas famílias das vítimas e, principalmente, pelos detentos que ainda estavam cegos pelo ódio. Marcos sentia que aquela corrente de oração era mais forte do que qualquer muro de contenção. A redenção espiritual de um homem é completa quando ela alcança sua descendência e restaura os laços. Marcos não via seu filho Filipe há quase 5 anos. A última vez, Filipe era um menino de 11 anos que viu o pai ser levado pela polícia. Agora, Filipe tinha 16 anos. O dia da visita chegou. Marcos estava ansioso. Ele lavou o rosto repetidamente. Tentou ajeitar o uniforme surrado. Ele temia o olhar do filho. Ele temia o desprezo. Quando Filipe entrou na sala de visitas, o choque foi imediato. O menino tinha o mesmo queixo de Marcos e a mesma expressão séria no rosto. "Oi, pai", disse Filipe, a voz já grossa de homem. "Filho, você cresceu tanto." Marcos mal conseguia falar. O silêncio que se seguiu foi denso, preenchido por anos de ausência, por festas de aniversário perdidas e por vergonha na escola. Filipe olhou para a pequena Bíblia que Marcos segurava. "Me falaram que você virou crente aqui dentro. É verdade ou é estratégia para sair mais cedo?" perguntou o jovem, com uma ponta de amargura que ainda doía profundamente no peito. Marcos respirou fundo. Ele não ficou ofendido. Ele sabia que merecia aquela desconfiança. "Filipe, se fosse para sair mais cedo, eu teria feito isso há muito tempo. Mas a verdade é que eu só comecei a ser seu pai de verdade depois que eu conheci a Cristo. Eu sei que eu te deixei sozinho. Eu sei que o nome que eu te dei é um fardo para você carregar. Mas eu queria te pedir uma chance. Não para eu ser seu herói, mas para eu te mostrar quem me mudou de forma tão real." Marcos abriu a Bíblia e mostrou para o filho as fotos que guardava ali. Fotos antigas, desgastadas, e começou a falar sobre o futuro. Ele não prometeu riquezas, ele prometeu presença. Ele prometeu que mesmo de trás daquelas grades, ele seria um homem que Filipe poderia respeitar. "Eu estou estudando, filho. Estou aprendendo a ser um homem de bem. Quando eu sair, não vai ter mais dinheiro fácil, não vai ter mais medo, vai ter trabalho e vai ter Deus ao nosso lado." Pela primeira vez naquele encontro, Filipe relaxou os ombros. Ele viu nos olhos de Marcos algo que nunca estivera lá antes. Verdade. Não era o pai arrogante e perigoso de outrora. Era um homem quebrantado. "Minha mãe disse que você escreveu para ela. Ela chorou muito, pai. Ela disse que o seu jeito de escrever mudou. Mudou porque o meu coração foi trocado, Filipe. O coração de pedra foi arrancado e Deus colocou um de carne para que eu pudesse sentir e amar de novo." Aquele encontro terminou com um abraço que quebrou as correntes da rejeição. Marcos percebeu que sua missão não era apenas pregar para detentos, mas curar a herança de dor que ele deixaria para seu filho. Filipe saiu daquela visita não com a vergonha de ter um pai preso, mas com a curiosidade de conhecer o Deus que foi capaz de domar o leão que era seu pai. Meses depois, Marcos teve uma audiência de revisão de pena,
para tratar do seu futuro fora das grades. Seus advogados sugeriram que ele omitisse sua conversão religiosa para não parecer que estava usando a religião como artifício. Diga apenas que você teve bom comportamento, aconselhou o advogado. Quando Marcos sentou-se diante do juiz, ele sentiu que não podia esconder a luz. O juiz olhou para o prontuário de Marcos, de um detento extremamente violento e líder de rebeliões, para um monitor de alfabetização e pacificador da Galeria B, que ajudava a todos ali dentro. "O que aconteceu com você, número 402?" perguntou o juiz, curioso. "O sistema não costuma mudar homens como você dessa forma." Marcos olhou para o juiz, depois para o advogado e finalmente para o crucifixo na parede do tribunal. "Excelência, com todo respeito, o sistema não me mudou. O sistema apenas me guardou. Quem me mudou foi o homem que morreu naquela cruz. Eu entrei na prisão como um morto-vivo, e hoje, embora condenado, eu sou livre pela lei de Deus agora. Eu não estou aqui para pedir que o Senhor ignore meus crimes. Eu mereço estar onde estou. Mas eu estou aqui para dizer que, não importa quanto tempo eu fique lá dentro, eu sairei de lá para servir à sociedade e ao meu Deus." O tribunal ficou em silêncio. Não era um discurso ensaiado, era o som da metanoia. O juiz, acostumado com mentiras e desculpas, viu ali algo raro: integridade. A pena de Marcos não foi anulada, mas ele recebeu o benefício de progressão de pena. O som do ferrolho da penitenciária de Alvorada, abrindo para a saída de Marcos, foi diferente de todos os outros sons que ele ouviu nos últimos 10 anos. Não era o som da contagem, não era o som da tranca noturna, era o som da promessa cumprida. Marcos carregava apenas uma sacola de lona com seus pertences, algumas roupas simples, as cartas da esposa do comerciante e sua Bíblia, agora tão gasta que precisava de elásticos para manter as folhas no lugar e seguras. Ao atravessar a linha amarela que separava o presídio do mundo exterior, Marcos parou. Ele fechou os olhos e respirou. O ar ali fora não tinha o cheiro de desinfetante e suor, tinha o cheiro de asfalto quente e vida. Ele sentiu o sol bater no rosto, mas desta vez não era o sol punitivo do pátio, era o sol de um novo dia. A poucos metros dali, um carro antigo esperava. Filipe, agora um homem, estava encostado na porta. Ao lado dele, Elias, que havia saído antes. O reencontro não teve gritos, apenas um abraço longo, daqueles que tentam recuperar em minutos os anos perdidos. "Bem-vindo de volta, pai", sussurrou Filipe. Marcos olhou para trás, para as muralhas de Alvorada. Ele não sentiu ódio. Ele sentiu gratidão. "Eu tive que entrar ali para descobrir que eu estava preso a vida inteira, filho. Hoje, eu saio daqui mais livre do que quando entrei." A primeira semana de Marcos em liberdade foi o seu maior campo de batalha real. O mundo havia mudado, a tecnologia era outra, o ritmo das pessoas era frenético, e o preconceito era um muro invisível, mas tão alto quanto os de Alvorada. Marcos procurou emprego em 12 lugares diferentes. Em todos eles, a resposta era a mesma quando viam sua ficha: "Nós te ligamos." Ele sabia o que aquilo significava. A tentação de voltar aos velhos contatos, de fazer apenas um serviço para colocar comida na mesa, rondava sua mente como uma sombra constante. "Deus", ele orava no pequeno quarto que Filipe dividia com ele, "o Senhor me libertou do pecado e da prisão. Não me deixe cair agora na tentação do desespero. Se eu tiver que varrer ruas para ser um homem honrado, que assim seja." A resposta veio através de uma pequena oficina mecânica. O dono, um senhor que frequentava a mesma igreja de Elias, decidiu dar uma chance. "Eu não estou contratando o seu passado, Marcos. Estou contratando o homem que você diz ser." Marcos trabalhou como se cada parafuso que apertava fosse uma oferta de louvor.
Ele chegava antes do horário, limpava a oficina, era honesto com cada cliente. Ele descobriu que o cristianismo prático é vivido no suor do rosto e na integridade do caráter. Ele começou a dar seu testemunho na igreja local, e logo pessoas de outros bairros vinham ouvir a história do criminoso que encontrou a luz. Marcos não conseguia esquecer os que ficaram para trás naquela cela. Ele sabia que o índice de reincidência era alto porque poucos tinham um Elias ou uma família esperando. Com a ajuda da sua congregação, ele fundou o projeto Metanoia. O objetivo era simples: dar apoio espiritual e profissional para ex-detentos. Marcos voltava à penitenciária de Alvorada, mas agora pela porta da frente, como visitante e conselheiro. Ele entrava nas galerias e os presos faziam silêncio total para ouvir o homem que um dia foi o número 402. "Olhem para mim", ele dizia, apontando para as cicatrizes nos pulsos, marcas das algemas do passado. "Eu sou a prova de que o sistema pode te guardar, mas só o sangue de Jesus pode te mudar. Não aceitem a mentira de que vocês nasceram para isso. Vocês nasceram para a glória de Deus." O projeto cresceu. Famílias de detentos começaram a ser assistidas com cestas básicas e apoio jurídico. Marcos tornou-se uma ponte entre o caos do crime e a paz do Evangelho eterno. Ele viu o Caveira sair da prisão e tornar-se diácono na igreja. Viu o Tiago reencontrar a filha e ser um pai presente. Chegamos ao fim desta jornada. Se você acompanhou a história de Marcos até aqui, você não ouviu apenas um relato de superação. Você ouviu o eco do Evangelho que transforma o vil pecador em um santo de Deus. Esta história nos prova que o pecado é uma prisão sem grades, onde o carcereiro é o orgulho e a sentença final é a morte eterna. Mas há um advogado que nunca perdeu uma causa. Há um juiz que decidiu pagar a fiança com o seu próprio sangue. Talvez você sinta que sua vida é uma cela B12. Talvez o seu crime não seja público, mas ele corrói você por dentro. O remorso, a culpa, o vício, a mentira. Saiba que o mesmo Jesus que entrou em Alvorada para buscar Marcos está batendo na sua porta hoje. Ele não quer apenas te tirar da situação. Ele quer tirar a morte que está dentro de você agora. Senhor, eu oro por cada pessoa que chegou ao fim deste roteiro. Que o testemunho de Marcos seja um combustível para a fé de quem está cansado. Que as correntes invisíveis caiam agora. Que o perdão seja liberado e que a esperança floresça. Em nome de Jesus, amém. Se esta história tocou o seu coração, curta este conteúdo e inscreva-se no canal Fé na História. Comente liberdade abaixo se você acredita na transformação. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você.